Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeta Villanueva. Eis que vejo a bobagem dos dois erros de teologia do senhor Iago Martins, afirmando que a Bíblia é necessária, porém não suficiente para a salvação. Se entendermos o conceito da necessidade aqui, no sentido de ler a Bíblia, ou de ser intérprete das Escrituras, então o senhor Iago Martins condenou os primeiros cristãos ao inferno, porque a Bíblia não somente não se fez necessária, como também ela nem existia. Se nós lermos, por exemplo, Atos dos Apóstolos e na fase primitiva da igreja, uma vez que os evangelhos ainda estavam para ser escritos. Então nós percebemos o seguinte, que se há uma necessidade no sentido da Sagrada Escritura, é para validar um testemunho que de fato era oralizado. E esse testemunho só foi necessário ou só foi válido porque de fato a igreja relatou essa história. Nós temos que entender que os evangelhos foram escritos dentro da comunidade da igreja. Não poderia ser diferente. Porque se os evangelhos não fossem escritos na igreja e pela igreja, eles não seriam válidos, eles seriam falsos. Qual é a diferença entre os evangelhos autênticos e os apócrifos? É isso que nós temos que perguntar. Por que a igreja, como uma comunhão não somente temporal, como também espiritual, implica também uma comunhão de fé e também implica um testemunho que foi transmitido pelos apóstolos. Da feita que esses textos apócrifos destoam daquilo que a igreja prega, logo eles são considerados falsos e logo eles estão fora do cânon bíblico da igreja. Então vejam que esse conceito necessitarista que Iago Martins coloca acaba descambando para o anacronismo, uma vez que, se depender da lógica dele, para você ser salvo, primeiro você tem que esperar 1500 anos, ou melhor, 1460 anos depois do nascimento de Cristo, para que surja a imprensa, e depois você tem que se alfabetizar para ser salvo. Mas é aí que está. A tradição católica. A salvação não depende da leitura da Bíblia. Não depende. Pelo contrário, depende de seguir a mensagem da igreja, entre os quais a Bíblia está contida como testemunho. É isso que nós temos que entender. Naturalmente que a Bíblia, como testemunho, é um elemento primordial do conhecimento daquilo que nós temos dos evangelhos, obviamente. Porém, esses evangelhos não estão destoados da igreja, porque se esses evangelhos não estivessem na guarda da igreja, se elas não tivessem o testemunho da igreja, eles seriam válidos. E por quê? Pelas mesmas razões que nós não aceitamos, por exemplo, os apócrifos. Os apócrifos destoam daquilo que a igreja sempre ensinou. Os apócrifos destoam, de fato, dos ensinamentos apostólicos. E, portanto, quando ele fala de um conceito necessário de Bíblia, e nós temos que entender aí que esse conceito necessário, ele está afirmando o processo de alfabetização, ou seja, todo mundo tem que ler a Bíblia, ou então todo mundo tem que seguir a sua escritura, de fato, o senhor Iago Martins mandou os analfabetos para os quintos dos infernos, porque os primeiros cristãos não liam a Bíblia. Alguém vai ficar chocado em saber disso. Meus caros protestantes, esse fenômeno de você levar uma bibliazinha dentro da igreja depois de casa é uma invenção do século XV. Não havia possibilidade de alguém levar um calhamaço de papiro dentro de sua casa. Primeiro porque a maioria da humanidade não lia naquele tempo. A leitura e a escrita era um dom para poucas pessoas. Paulo de Tarso era um doutor da lei hebraica e, portanto, ele sabia ler e escrever. Mas a grande maioria dos cristãos não sabia. A maioria da população do mundo, inclusive a população judaica, não sabia. Grande parte daquilo que era ensinamento judaico, e nós podemos falar até mesmo ensinamento das escrituras, em grande parte era memorizado e oralizado pelo povo. As pessoas oralizavam as escrituras. Obviamente que elas existiam, mas elas existiam como acompanhamento da oralidade, e não o contrário. E é perfeitamente lógico isso, porque a escritura é uma descrição
de fatos que de fato ocorreram. Tudo o que o protestante faz quando ele se apega desmesuradamente ao livro é uma espécie de fetiche do livro, é uma espécie de idolatria do livro. Porque na prática, nós católicos, quando valorizamos a Sagrada Escritura, nós a valorizamos dentro de uma narrativa que continua viva até hoje, que é a mensagem da Igreja. Isso desde os primórdios do advento de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Bíblia não é um livrinho que foi perdido numa biblioteca e isolado, e que de repente você pega e começa a fazer interpretações desconexas. Eu acho muito interessante que certos babacas aparecem dizendo que os ensinamentos católicos são antibíblicos. Eu pergunto para você uma coisa, por favor, me diga qual é a seita protestante que é bíblica? Qual é? Vocês têm milhares de seitas, milhares de divisões, vocês não se entendem em pontos mínimos de fé. E quando nós denunciamos a incapacidade que vocês têm de unidade, aí vocês tentam relativizar o debate dizendo que apenas são aspectos acidentais. Realmente, Trindade é acidental, Virgindade Perpétua de Maria é acidental, batismo é acidental, tudo é acidental para vocês, né? Não existe nenhum ponto de fé que vocês afirmem veementemente, a não ser, claro, um Cristo abstrato, um Cristo que se adequa a qualquer cabecinha e qualquer sentença. Essa é a diferença básica. Eu estava vendo os palhaços escrevendo para mim dizendo: nossa, o Leonardo Brando não cita a Bíblia, não cita nenhum versículo bíblico. Obviamente que eu não poderia citar a Bíblia nem o versículo bíblico, porque o assunto que eu estou falando é posterior à Sagrada Escritura. Ou pelo menos a sua conclusão. Quando nós falamos de cânon bíblico, quando nós falamos de como esses textos foram compilados, foram escolhidos, esses eventos ocorreram posteriormente à consecução da Sagrada Escritura. Então, óbvio que eu não sou um papagaio de pirata para pegar versículo e capítulo da Bíblia e ficar disparando metralhadora giratória para não dizer absolutamente nada, porque vocês são mestres nisso. Vocês decoram a Sagrada Escritura sem entendê-la. E vocês acham que a Sagrada Escritura é um ludismo, é uma brincadeira, né? Que vocês podem ficar recitando como se fosse um poeminha qualquer. E não como um testemunho escrito de um acontecimento. É isso que vocês não entendem. A fé cristã não é um livro. A fé cristã é um acontecimento que foi registrado tanto na Sagrada Escritura, que é um testemunho escrito, como também existe o testemunho oral, que é a própria igreja, que é a própria continuidade real, concreta dentro da história. Se a Bíblia não tem a igreja, eu digo, a Bíblia é um livro morto, como qualquer outro. É um livrinho que você pode colocar ali na biblioteca e pronto, e ficar mofando. Ou então ficar debaixo do sovaco de vocês, e aí? Não quer dizer absolutamente nada quando alguém fica papagueando e achando que recitar texto bíblico ou recitar versículo da Bíblia vai provar alguma coisa. Até o diabo, quando tentou Cristo, recitou versículo bíblico. E devemos entender que quando a Sagrada Escritura foi escrita, não existia nem versículo nem capítulo da Bíblia. Isso é uma introdução posterior na Idade Média. Os capítulos da Bíblia foram introduzidos pelos monges medievais, em particular um monge francês, um monge, não sei se era francês ou inglês, agora não me lembro, chamado Etienne de Lanton. Pelo nome é francês, mas ele viveu na Inglaterra. Então foi ele que introduziu os capítulos da Bíblia. Isso em plena Idade Média. E no século XVI é que foram introduzidos os versículos da Bíblia. Então vocês estariam fritos, né? Porque você não teria nem como memorizar versículo nem capítulo da Bíblia, se não fosse a Igreja Católica. Mas já voltando à questão do Iago Martins afirmando que a Bíblia é necessária à salvação, então eu pergunto, necessária à salvação não é a Bíblia, necessária à salvação é Cristo e a sua Igreja. A Bíblia ajuda como um testemunho necessário que complementa outros aspectos do ensinamento que a Igreja ensinou. Mas, obviamente, ler a Bíblia não vai salvar ninguém. Muito pelo contrário, tem muita gente que leu a Bíblia e foi para o inferno. Ou pelo menos está caminhando para o inferno. E vou mais além. Não somente está caminhando para o inferno, como nós percebemos nessa arrogância primordial de alguém pegar o texto bíblico e interpretar da forma que quiser, uma arrogância, uma prepotência de quem acha que detém a verdade.
É interessante esse pessoal falar da Igreja Católica extra-bíblica ou antibíblica, quando na verdade ele se coloca como autoridade maior para falar em nome da Bíblia. Vocês passam 30, 40 mil seitas. Claro, o Iago Martins ficou horrorizado. Nossa, 30 mil, 40 mil, isso na verdade é só 9.900. Bom, se você acha que existem 9.900 heterodoxias distintas e isso acha, e você conclui que isso não desmoraliza o protestantismo, então paciência. Mas já voltando ao assunto, de fato, há um filósofo espanhol chamado Gustavo Bueno que falava a mesma coisa que eu estou falando aqui. Ou seja, que o fenômeno da leitura bíblica em massa é um fenômeno da imprensa, nem mesmo da reforma, da imprensa. Já que a primeira publicação foi a Bíblia pelo Johannes Gutenberg. E o próprio Gustavo Bueno dizia que, e falando em castelhano, né, ele dizia que se depender da lógica da reforma, os cristãos estariam todos rodidos, estariam todos fudidos, porque simplesmente, como ninguém lia a Bíblia, ou seja, só aquelas pessoas mais doutas, e esse zelo era justamente preparado para que não houvesse uma interpretação errada, já que havia o zelo pela tradição, o zelo pelo magistério, pelo ensino da igreja. Então, quer dizer, não é qualquer pessoa que tem capacidade intelectual de ler a Bíblia. A Bíblia é um livro muito difícil, é um livro muito complexo. Não é um livro para qualquer pessoa. É por isso que nós vemos coisas extremamente bizarras dentro da margem da leitura da Sagrada Escritura vinda de segmentos protestantes. Que seja, sei lá, aquele pedreiro que comeu a vizinha porque leu um capítulo errado de Oséias, seja, sei lá, o tal do Cabo Daciolo esperando o juízo final, seja o Iago Martins falando das imprecisões horrorosas, né, ou então as bobagens relacionadas à virgindade perpétua de Maria, ou então falando que Maria é mãe de Deus e não é mãe de Deus, ou seja, o Iago Martins inventou uma categoria estranha, né, uma pessoa que é e não é ao mesmo tempo. Porque segundo ele, segundo a lógica brilhante dele, ele afirmou o seguinte, que a Virgem Maria não poderia ser mãe da Trindade, só mãe do Filho, que no caso é o próprio Jesus Cristo. E, portanto, ela poderia ser, digamos, pode ser mãe de Deus, mas pode não ser mãe de Deus, porque não é totalmente Deus. Quando eu vejo uma coisa como essa, o absurdo que você me falou, porque ele está relativizando a divindade de Jesus Cristo ao afirmar isso. Já que, quando Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele se torna carne, nós temos que entender que a substância divina de Cristo é a mesma substância do Pai e a mesma substância do Espírito Santo. Ou seja, o Filho encarna no ventre de Maria com a substância da Trindade. Como é que esse trouxa não percebe o óbvio? Um desgraçado que diz lepatriz, que faz uma baboseira dessa, não sabe nem o que é Trindade, meu Deus do céu. Ai, caralho. E veja, eu não tenho intenção de desmerecer o Iago Martins, ou de, sei lá, de acabar com o magistério dele lá, o magistério ordinário lá da seita dele. Eu não estou querendo essa intenção. Eu não tenho intenção de querer aniquilá-lo ou coisa parecida, mas sim de alertá-lo, porque ele espalha erros, ele espalha equívocos. E equívocos que, no meu entender, para um teólogo, são bastante primários até. Até um teólogo protestante, porque nem um teólogo protestante preparado cometeria um erro desse. Então, meus amigos, eu estava vendo aqui, né, um amigo meu mandou um vídeo, acho que foi o que eu gravei. Eu estava vendo um vídeo que eu publiquei e que foi, inclusive, divulgado no Conde Lopé Filmes, os comentários que os protestantes fazem a respeito daquilo que eu digo. É coisa mais ridícula do que outra, porque eles não refutam o que eu estou falando. Mas enfim, o que a gente pode fazer, né? Vamos ver se esse pessoal toma um chá de simancol. Então, meus amigos, é isso. Estou um pouco cansado hoje, mas até a próxima.